Não se organizar pode estar acabando com a sua vida. Sabe quando você olha para algumas pessoas e parece que elas têm mais do que 24 horas por dia, do tanto de coisa que elas conseguem fazer? Pois é, às vezes é só porque ela é mais organizada. E muitas pessoas acham que se organizar um bicho de 7 cabeças é uma coisa impossível. Mas eu vou te mostrar que é muito mais simples do que você imagina. Mas primeiro, olha essa fala de um neurocientista muito famoso aqui no Brasil. Eu não consigo entender e jamais conseguirei entender como que existem pessoas que não usam agenda. Realmente, pra mim, Não faz assim, sentido. eu não sei, cara. Eu não sei nem o que falar pra uma pessoa dessas, cara. Poupa tempo, você responde um comando e você poupa energia cerebral que você pode usar em outra coisa. Não tem por que não ter agenda. Então, Por isso, nesse vídeo eu vou te mostrar como você pode começar a se organizar hoje usando apenas um caderno ou uma agendinha. Sem mais enrolações, bora pro vídeo. Para facilitar o seu entendimento, eu vou separar esse vídeo em 3 partes. Na primeira, eu vou falar sobre a importância e o porquê de ter uma agenda e de saber se organizar. Na segunda, eu vou mostrar realmente como você pode fazer isso. E na terceira, eu vou dar umas dicas extras, umas dicas importantes que eu acho necessário para facilitar essa sua jornada. David Allen, criador de um dos métodos de organização e produtividade mais conhecidos no mundo e, se duvidar, é o mais utilizado, que é chamado GTD, que em português significa fazendo coisas, ou como mostra o seu livro A Arte de Fazer Acontecer, fala que a nossa mente não foi feita para armazenar ideias, e sim para criar ideias. Tiago Forte, no seu livro Criando o Segundo Cérebro, também fala a mesma coisa. Esses autores pregam que não tem como a gente confiar no nosso cérebro. Apesar de ser um órgão bastante desenvolvido e bastante interessante de ser estudado, o nosso cérebro ele ainda é falho em muitas coisas e a gente consegue ser facilmente enganado por ele. Muitas vezes a gente se lembra de alguma coisa e no momento está fazendo alguma outra coisa, está ocupado e fala para nós mesmos, não, pode deixar que depois eu me lembro de fazer isso. Mas a gente acaba se confiando no nosso cérebro e acaba esquecendo. Então a primeira grande importância de se ter uma agenda e se organizar é não esquecer daquilo que a gente realmente tem que fazer. A segunda coisa é a gente ter prioridade e ter foco. Quando a gente anota na nossa agenda o que a gente de fato precisa fazer ali naquele dia ou naquela nossa semana, a gente já sabe o que precisa ser feito e não perde tempo fazendo outras coisas. Então aumenta o nosso foco e aumenta a nossa produtividade. O que já nos leva à nossa terceira coisa, que é o tempo. Imagina você começar o dia sem saber o que fazer. Hoje é segunda-feira e eu acho que eu tenho que fazer isso, eu acho que eu tenho que fazer aquilo. Isso acontecia demais comigo quando eu ia estudar. Muitas vezes eu passava mais tempo pensando no que estudar do que propriamente estudando. Então não perde tempo imaginando o que fazer, o que precisa ser feito, ou tentando se lembrar do que fazer. E a quarta e a última coisa da importância de se organizar e de se ter uma agenda é o compromisso. Quando você anota de fato o que precisa fazer a cada dia da semana, precisa estudar a cada dia da semana, é muito diferente do que você começar a segunda-feira simplesmente pensando que, essa semana eu preciso estudar. Percebe como é muito diferente? Então seu senso de compromisso, a sua responsabilidade com aquilo se torna muito maior. Quando a gente fala de se organizar, não é só simplesmente ter uma agendinha e sair anotando o que você precisa fazer. Envolve motivação, envolve autoconhecimento, envolve rotina, envolve hábitos, envolve procrastinação, envolve produtividade, envolve objetivos, envolve metas. Porém, como eu imagino que você esteja querendo começar agora a se organizar, eu vou falar aqui como você pode começar ainda hoje de uma maneira bem simples. Eu vou contar um pouco da minha história, um pouco do que eu fiz para consolidar esse hábito. E a primeira coisa é justamente essa, ter noção de que para a gente começar a ter essa rotina de se organizar, nada mais nada menos é a criação de um hábito. E para a gente começar a ter um hábito, o que é que a gente precisa fazer? Primeiro, facilitar ao máximo esse hábito. Algumas pessoas falam que você pode usar um momento na semana, por exemplo, domingo à tarde, para organizar a sua semana como um todo. Só que no início eu gosto de indicar, e eu fiz isso para mim, começar a utilizar todo dia, porque é na repetição que a gente consolida o hábito de forma mais rápida e mais forte. Então o que foi que eu comecei a fazer? Peguei a agenda, colocava ela do lado da minha cama, já com uma caneta em cima para me anotar. À noite, antes de dormir, eu anotava ali em 10 minutinhos o que eu precisava fazer no dia seguinte. E no dia seguinte, assim que eu acordava, em 1 minutinho, no máximo 2, eu olhava o que eu precisava fazer naquele dia em cada turno. Além disso, para consolidar ainda mais o hábito, eu colocava recompensas para mim.
Então, recompensas a gente pode se obter de algumas formas. Uma delas é o simples fato de eu começar a utilizar cores, porque simplesmente o fato de eu colocar uma cor verde para dizer que eu já tinha feito aquilo é sensacional. Então eu comecei a utilizar cores, verde para o que eu já tinha feito, amarelo para o que eu comecei, mas não terminei, e vermelho para que eu não fiz ou deixei para depois. Outra forma de se recompensar é você simplesmente perceber a sua evolução. Com o tempo você olha e percebe, poxa, eu estou me organizando bem mais, eu estou sendo bem mais produtivo, eu estou tendo mais tempo para fazer as minhas coisas. Então isso já é uma forma de evolução, é uma forma de você se recompensar. Outra forma de se recompensar, que é o que muita gente já pensa, é alguma coisa física. Então, por exemplo, se eu conseguir me organizar essa semana todo dia, se eu conseguir preencher a minha agenda essa semana todos os dias, ao final da semana eu vou comer um chocolate, ao final da semana eu vou me presentear vendo esse filme, é uma forma de se recompensar também. Então, recapitulando, para você começar a se organizar de uma maneira bem simples, hoje ainda, você pega uma agenda, ou um caderno, não precisa ser uma agenda especificamente, você tira um momento ali do seu dia e deixa especificamente esse horário do seu dia para fazer aquilo, porque o seu cérebro vai se acostumar a todos os dias naquele horário fazer aquilo. Você deixa para anotar o que você precisa fazer no dia seguinte, não precisa anotar o que você vai fazer na semana inteira. Para começar, anote pelo menos só o do dia seguinte, que já facilita. E aí você pode começar só anotando o que fazer na manhã, o que fazer na tarde, o que fazer à noite. Por exemplo, assim como eu faço. Eu anoto manhã, preciso fazer essas coisas. Tarde eu preciso fazer essas coisas. E noite eu preciso fazer essa coisa. Bem simples, bem rápido, em no máximo 10 minutos você faz isso. E aí lembre-se que é na repetição que o hábito se consolida de uma maneira mais rápida e mais forte. E por fim, lembre-se de se dar uma recompensa. Se recompensar e ver uma evolução naquilo é muito gratificante. Ele dá uma sensação muito boa e uma motivação para continuar ainda mais. Bom, algumas dicas finais que eu queria dar para você que pode parecer besteira, mas são coisas muito importantes e que podem lhe ajudar ainda mais durante essa sua nova jornada. A primeira é, ao começar, comece pequeno. Como eu disse, você tem que facilitar ao máximo o seu hábito para não ter muito gasto de energia nesse início. Então não precisa começar da maneira mais perfeita do mundo. Você pode começar anotando poucas coisas, até porque se você anotar muitas e muitas coisas, como você ainda não tem esse hábito estabelecido, você pode acabar se frustrando. Então, comece anotando poucas coisas, apenas as coisas mais importantes, e com o tempo você vai anotando mais, você percebe que vai pegando o jeito, e isso vai se tornando cada vez mais parte da sua rotina. A segunda coisa, e essa eu vejo demais acontecendo, muito, muito, muito cuidado ao anotar suas atividades e colocar muito perto uma da outra. Imagina que você colocou que iria estudar das 2 da tarde até às 5 e colocou depois que iria para academia, por exemplo, das 5 às 6, e aí 6 horas iria jantar das 6 às 7, e aí 7 horas iria ler um livro das 7 às 8. Você percebe que está tudo muito justo, tudo muito perto uma da outra? Não tem como uma atividade durar 1 hora certinho, outra atividade durar 2 horas certinho. Isso é impossível. Quando estiver chegando no tempo de acabar uma atividade, você vai ficar, meu Deus, eu tenho que começar outra já. E, cara, isso não vai dar certo. Vai lhe dar frustração, vai aumentar a sua ansiedade e não vai dar certo. Para isso, a minha dica é, se você acha que uma atividade vai demorar 1 hora, coloque pelo menos 1 hora e 15. Se você acha que uma atividade vai demorar 2 horas, coloque pelo menos 2 horas e 15, 2 horas e 20. Deixe ali essa margem, porque sempre acontecem imprevistos. Então sempre coloque essas que eu costumo chamar de gordurinhas entre as atividades. A terceira coisa, eu já até falei agora há pouco, que é imprevistos. Imprevistos sempre irão acontecer. Sempre, sempre, sempre. No começo eu ficava com muita raiva. Quando acontecia alguma coisa que não estava no meu planejamento, eu já ficava estressado, já ficava com ansiedade. Mas hoje eu tenho essa noção de que imprevistos acontecem e por isso é que eu ando com a minha agenda para todo canto. E sempre que eu tenho algum tempo livre ali, depois de algum imprevisto, eu vou lá na minha agenda, risco. Ó, tá vendo esses riscos aqui? É porque aconteceu alguns imprevistos e eles são mais comuns do que você imagina, ó. Num dia, quase todo dia eu tenho imprevistos. Vou lá, risco e coloco o que eu vou fazer a partir de agora. Então, tenha essa noção de que imprevistos acontecem e que basta você ir lá na sua agenda e reorganizá-la de acordo com o resto do seu dia, de acordo com o resto da sua semana, enfim.
A quarta dica que eu queria deixar é a questão do autoconhecimento. Se conhecer na questão da rotina, na questão da organização, é muito importante. É de manhã que eu me sinto melhor para estudar? É de manhã que eu me sinto mais motivado, que eu tô com mais energia para estudar? Ou é à noite? Eu me sinto mais disposto para ir para academia ao acordar? Ou é à noite? É nessa situação que você vai utilizar o seu autoconhecimento. Por isso, quando você for fazer a sua rotina e organizar a sua agenda de acordo com seus horários, olhe para si mesmo, olhe para como você se sente em relação àqueles horários e aí sim você planeja as suas atividades para aquela semana. E antes de eu dar a última dica, se você está gostando desse vídeo, está gostando desse conteúdo, curte esse vídeo aqui embaixo, se inscreve no canal, que vai me motivar a continuar trazendo esse tipo de conteúdo para vocês. Por fim, a última coisa que eu queria falar é a questão do ambiente. O ambiente é muito importante, que ele influencia muito a gente, principalmente na construção de um hábito. Se você quiser uma motivação a mais para se organizar, para implementar esse hábito de organização e de agenda na sua rotina, chame alguém para participar com você. Chame seu namorado, chame sua namorada, chame um amigo, poste nas suas redes sociais dizendo que você vai começar a se organizar. Mostre publicamente, porque aí você coloca esse compromisso a público e a chance de você fazer é muito maior. Enfim, então coloque o seu ambiente, chame o seu ambiente para lhe ajudar nessa formação desse hábito. Isso também é muito importante. Olha, eu prometo para você, se você chamar alguém e vocês dois realmente colocarem um compromisso de se tornarem mais organizados juntos, vai fazer uma diferença enorme na sua vida e vai ficar muito mais fácil de você realmente começar a se organizar. Esse vídeo vai chegando ao fim e o último recado que eu queria deixar para você é que, se no começo realmente estivesse sendo difícil, porque a gente sabe, começar um hábito é realmente muito complicado. Lembre-se que o segredo não está em realmente cumprir aquilo excessivamente todos os dias e se você não conseguir um dia, você vai deixar esse hábito de lado. Na verdade, o segredo está em não desistir. Então, se você esqueceu de anotar um dia, não se preocupe. O segredo é começar novamente. Se você quiser alguém para conversar, quiser alguma ajuda, quiser algum conselho, alguma outra dica, você pode me mandar mensagem lá no Instagram, @marlondayan. Pode mandar um direct lá. Eu posso demorar um pouquinho para lhe responder, mas eu vou lhe responder em algum momento e será um prazer enorme lhe ajudar. É isso, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.